Dando continuidade ao nosso estudo das quatro operações, hoje vamos continuar com o nosso estudo da subtração, a parte 2, estudando e resolvendo exercícios. Inscrevam-se em nosso canal, clique em gostei caso aprovem este nosso projeto Matemática Digital e assista às nossas videoaulas que são ministradas passo a passo com 100% do conteúdo. Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Aí está o problema 3. Se tivesse 35 cavalos a mais do que tenho, teria 216. Quantos cavalos tem meu irmão se o número dos meus excede ao número dos dele em 89? Então vamos à solução do problema. Eu não sei quantos cavalos eu tenho. Apenas no problema diz que se eu tivesse 35 cavalos a mais do que tenho, eu teria 216. Então a minha quantidade de cavalos é X, já que eu não sei. Mas a minha quantidade excede a quantidade do número de cavalos do meu irmão em 89. Então eu tenho X cavalos, meu irmão tem Y, mas só que a quantidade que eu tenho excede a quantidade do meu irmão em 89. Excede, quer dizer, passa em 89 animais. E a quantidade de cavalos do meu irmão? Eu passei a chamar de Y, né? E se eu tivesse 35 cavalos a mais, eu teria 216 animais. Então, como eu tenho X, a quantidade de cavalos que tenho será 216 menos 35. Aí eu tenho 181 cavalos. Mas, e Y, a quantidade do meu irmão, já que eu excedo em 89, seria o quê? 181 menos 89. Isso vai nos dar 92 cavalos. A resposta, 92 cavalos. Quarta questão. A nasceu em 1916. B em 1938 e C em 1898. Enquanto excedia, observe, enquanto passava, em 1941, a idade de C, a diferença das idades de A e B. Então, vamos calcular primeiramente a idade de A, B e C em 1941. Vamos lá, então. Então, a idade de A, B e C em 1941. A seria como? Exatamente. Desde o ano que ele nasceu, né, 1941, menos subtraído do ano que A nasceu, 1916. Então, fazendo esta pequena operação, eu terei a idade de A. B, também no mesmo ano, em 1941, menos 1938, que foi o ano em que B nasceu. Aqui está. E, finalmente, C, 1941, menos 1898, que foi o ano em que C nasceu. Vamos, então, a 1941 menos 1916, então, em 1941, A estava com 25 anos. E B, em 1941, estava com 3 anos, pois nasceu em 1938. Finalmente, C, que nasceu em 1898, então, no ano de 1941, C teria 1941 menos 1898, que vai nos dar
43 anos. Mas o problema não termina aí. O que é que ele pede? A diferença entre A e B em 1941. Então, a resposta, 25 menos 3, exatamente 22 anos. A menos B, 25 menos 3, 22 anos é a nossa resposta. C excedia a diferença de A e B em 1941 em 43 menos 22, pois a diferença entre A e B, 22 anos, e C excedia a diferença de A e B no ano de 1941 em quantos anos? 43 menos 22, 21 anos é a nossa resposta. Outra questão. Uma certa quantia será distribuída entre 3 pessoas. A primeira recebe R$ 325, a segunda, menos R$ 60 que a primeira, e a terceira, menos R$ 250 que as duas primeiras juntas. Quanto recebe cada uma e qual a quantia repartida? Muito simples este problema. Então, a primeira pessoa que eu chamei de a segunda pessoa de B e a terceira pessoa de C. A primeira pessoa, conforme é dito no problema, recebe R$ 325, mas a segunda pessoa, a pessoa B, recebe menos do que A em R$ 60. Então, 325 menos 60. B recebe R$ 265. E a terceira pessoa C? O que diz o problema? A terceira, menos 250 do que recebe as duas primeiras juntas. Então, vamos somar A e B, a primeira com a segunda, e subtrair 250. Aí saberemos quanto vai receber a pessoa C. Aí está, A mais B, menos 250. E teremos 325 mais 265, que é o valor das quantias recebidas por A e B, menos 250, que é informado no problema. Teremos, então, 325 mais 265, 590. Menos 250 vai nos dar 340 reais. Mas, qual é a segunda parte do problema? Quanto recebe cada uma e pergunta também qual a quantia repartida. Então, a resposta A, R$ 325, B, R$ 265 e C, R$ 340. A quantia repartida é o somatório das três. Então, teremos 325 mais 265 mais 340. As quantias recebidas por A, B e C, respectivamente. Teremos, então, R$ 930, que é o total da quantia repartida. Vamos a mais uma questão. A questão 5, semelhante, portanto, à quarta. Apenas nós vamos trabalhar com uma quantia repartida entre 4 pessoas. O que diz o problema? 4 pessoas repartiram entre si uma certa quantia. A primeira pessoa recebeu R$ 315. A segunda recebeu mais R$ 111 que a primeira. A terceira, tanto quanto as duas primeiras juntas, e a quarta, menos R$ 568 que a primeira e a terceira reunidas. Quanto foi a quantia repartida? A primeira pessoa, a segunda pessoa B e a terceira pessoa C, bem como a quarta pessoa D. A primeira pessoa é dado no problema, R$ 315. A segunda pessoa, ou a pessoa B, recebeu R$ 111 a mais. Então, a mais do que a primeira. 315 mais 111, isso vai nos dar R$ 416.
reais. A terceira pessoa recebeu tanto quanto as duas primeiras juntas, então recebeu 315 mais 416 reais. Ela recebeu, portanto, 731 reais. E a quarta pessoa, menos 568 reais, que é a primeira e a terceira reunidas. Então, 315 mais 731, menos 568, pois o problema afirma que a quarta pessoa recebeu 568 reais a menos do que o somatório da quantia paga à primeira pessoa e a terceira juntas. Este problema nos deu R$ 478. Pergunta também quanto foi a quantia repartida. Basta agora somar o valor distribuído às quatro pessoas. Teremos então 315 reais mais 416 reais mais 731 reais mais 478 reais, que finalmente foi o quanto a quarta pessoa recebeu. Isso temos como resposta R$ 1.940. E assim terminamos a nossa parte 2. Para continuar ligado, plugado ao nosso canal, você clica aqui e vai assistir a parte 3, um novo assunto, portanto.